Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês. Sejam todos bem-vindos para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Que madrugada profética, que madrugada poderosa. Aleluia, glória a Deus. Estou muito feliz de estar mais uma madrugada com vocês. Conta para mim como que vocês passaram essa madrugada, como que foi essa madrugada. Vocês acharam a oração desse ciclo longa? Aquela que vocês têm que fazer todos os dias, né? Em voz alta. Ela é longa, mas ela é cirúrgica, né? Glória a Jesus. Aleluia. Ó, a Nani já tá denunciando aí a novidade. Gente, hoje eu vou reabrir as inscrições pro Reset só por 48 horas, porque o que tá chegando para nós, depois que a gente começou a liberar os testemunhos, o que tá chegando pra gente, eu preciso entrar, eu preciso participar, mas eu só posso agora. Então até 11 horas do sábado a gente vai, né? Por que 11 horas? Porque eu tenho que organizar com toda a equipe, mexer na plataforma, preciso, né? Organizar o sistema. Então, hoje, às 11 horas, nós vamos reabrir as inscrições do Reset, mesmo que você comece um pouquinho atrasado, tá? Então, hoje é a sua oportunidade, 11 horas. Se você é esse que ficou para trás e deseja entrar, não perca essa oportunidade, tá bom? 48 horas só, certo? Para você viver isso e conseguir assistir sábado a nossa terceira imersão, amém? Então, se preparem, ok? É a sua oportunidade. Vai abrir hoje, 11 horas, tá? Preciso organizar com a minha equipe, ver tudo que tem que ser feito. Vai só reabrir 48 horas. 2 dias. Então vai abrir hoje é quinta-feira, 11 horas, e fecha no sábado, 11 horas. Amém? Aqueles que quiserem, né, se adiantar para poder assistir a imersão no sábado, seria maravilhoso. Aí você já consegue assistir no sábado a imersão. Amém? Glória a Jesus. Glória a Deus. Farinha sem glúten pode? Tem farinha sem glúten, não tem, gente? Tem. Gente, se o rótulo fala que é sem glúten, é sem glúten. Amém? Certo? Olha, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. A gente tá recebendo tanto testemunho. Eu estou escandalizada. Deus havia falado pra mim, porque eu testei acho que com 12 pessoas, o que é o Reset. Só que eu falei assim, vai ser tremendo. Só que o que tá chegando pra nós é algo sobrenatural. Amém? Farinha de arroz pode, se não tiver glúten, né, gente? O que acontece? Por que algumas farinhas têm glúten? Porque mistura, né, amor, na cerealista. Aí eles colocam com glúten. As máquinas, na verdade, acabam contaminando. As máquinas acabam contaminando. Então, quando você vai comprar sem glúten, ali é porque aquilo ali foi selecionado especialmente sem glúten. Então, por exemplo, existe macarrão de arroz, você pode comer, mas você tem que ver lá no rótulo. O que não pode ter no rótulo? Açúcar, certo? Lactose e glúten. Então, você vai ter que agora olhar bastante os rótulos das coisas. No nosso Reset foi muito difícil, porque eu fui muito radical. Eu não deixei óleo de nenhuma espécie, a não ser azeite e óleo de coco, né, amor? E qual que a gente tirou? Os alimentos processados. Então, por exemplo, se o alimento fosse um alimento que colocasse conservante, ainda que não tivesse glúten, lactose e açúcar, a gente não podia comer. Então, a gente não podia comer em restaurante. Então, foi mesmo 90 dias, assim, de purificação, né? Não foi só glúten, sem lactose, sem açúcar. Amém? Gente, é difícil achar as coisas naturais? Sim, mas tem muita opção para você comer. Você pode comer batata doce. Ontem, no café da manhã, a gente fez tapioca. O Gustavo fez bolo mais tarde. Você pode comer batata doce, cozida, com cafezinho, né? Aí você pode usar a banha também, né? Que é uma opção. Então, você pode usar a banha, que ela é bem mais saudável que qualquer um desses óleos. Glória a Jesus. Aleluia. Sejam todos bem-vindos, amém?
Gente, eu não sei se vocês estão sabendo, mas em outubro nós vamos para Israel, na minha caravana. Caravana maravilhosa, né? Se eu não me engano, só tem mais 3 vagas para a caravana. E a gente vai sair dia 20 de outubro e vai voltar dia 30 de outubro. Então vai ser um tempo muito especial. É uma caravana profética, então nós vamos viver muita coisa sobrenatural. Imagina, fazendo reset, a gente vai para Israel. Gente, eu vou falar uma coisa para você. Vai ser algo assim poderoso. Se você tem vontade, se o seu coração queima por ir para Israel, a sua oportunidade chegou. Ai, Verônica, vai, meu Deus do céu. Gente, vai ser tremendo, tremendo. Eu já recebi profecia sobre Israel. E das outras vezes, né, por causa da guerra e por causa disso e daquilo, nós tivemos o adiamento. Mas dessa vez vai ser algo assim tremendo, vai ser agora em outubro. E eu sei que é para este tempo, né? E eu sei que quando eu pisar em Israel, vai ser diferente. Não conheço Israel. Vai eu, né? O Casagrande, um outro apóstolo que domina toda a parte cultural e turística. Então, eu vou para manifestar o sobrenatural. Tem o apóstolo que vai para ensinar tudo sobre a questão geográfica, né, do local. O Casagrande também é um apóstolo, um tremendo homem de Deus que caminha com a gente, está com a gente. Nós já fizemos, né? Já fui, né, fazer uma agenda com ele nos Estados Unidos. Ele já participou da nossa primeira conferência quando foi em Campinas. Amém? Gente, eu vou dizer uma coisa para você. Apóstola, deixa eu ver, é como a Kelly Alves. Isso mesmo, é como a Kelly. Como a Kelly que você vê. Aí você fala que eu quero ir pela apóstola, né? Aí você fala assim, eu quero ir na caravana da apóstola Larissa, né? Porque tem aqueles que vêm pelo Casagrande, tem aqueles que vêm por mim. Aí você menciona o meu nome lá, tá bom? Oh, gente, eu só sei de uma coisa. Essa caravana é extremamente profética. Essa caravana é extremamente... E eu quero orar por todos da caravana. Eu quero ter um tempo com todos, sabe? Pelo menos dos meus que estão indo comigo, né? Então a maior parte tá indo, né? Por nós, né, amor? A maior parte tá indo por causa de nós. Então, olha aqui, a pastora Kátia, o pastor Norato vai. Meu Deus do céu. E, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Nossa caravana não é cara, tá? Como outras aí. São 10 dias com hotel, com comida incluída, com tudo. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Só tem mais 3 vagas. Não tem mais. E eu vou dizer uma coisa pra você. Eu não sou muito dessa pegada de fazer caravana, tá? Estou fazendo essa porque o Casagrande me chamou. E eu acredito que eu não farei outra caravana, tá? É porque eu gosto de ser livre, de ir para Israel quando eu quero e fazer as coisas quando bem quiser. Eu sou essa pessoa. E eu acho que as próximas vezes eu e meu esposo, eu e um grupo de amigos, amém? Gente, eu não tô atualizada do preço por causa da questão do dólar. Então tem que entrar, né? Nani, você tem o Instagram da Kelly? Eu vou colocar aqui o Instagram da Kelly, a Nani vai colocar e você entra em contato, amém? Então vai ser algo assim poderoso, tá? E de verdade, quando eu falo pra você que eu não pretendo fazer outra caravana, é porque eu não pretendo mesmo, tá? Pra mim é muito cansativo, eu tenho muita coisa pra fazer. E essa questão de, né? O que pra mim é chato? Essa questão que às vezes tem que adiar isso e aquilo. Então eu sou uma pessoa mais previsível. Então eu acredito que eu só vou mesmo organizar essa caravana que a gente tá organizando. Ó, a Nani colocou aqui, ó. Pera aí. Vou fixar aqui. Obrigada, Nani. Glória a Jesus. Aleluia. Aí. Eu não sei se é $3.500 a Stephanie, é isso? 3.500. Tá falando que é 3.500. Então, gente, se preparem. São 10 dias. A gente vai passar, se eu não me engano, no Egito, né, amor? Sim. A gente vai passar no Egito, vai fazer um turismo no Egito. E depois a gente vai pra ir. Tem uma passagem em Roma também. A gente vai passar em Roma também. Então vai ser bem legal, tá? Se preparem. Nunca diga, eu não tenho condições. Diga, Deus já está preparando tudo pra mim.
Nunca fale, ai, pra mim não dá. Quando você fala isso, você está botando uma fortaleza, você está botando um impedimento. Sua palavra tem tanto poder, você não tem ideia. O que você vai falar? Deus já preparou tudo para mim. Eu tomo posse, eu acesso. Eu mergulho. Amém? Eu digo para você uma coisa. Eu tenho palavras proféticas do que Deus vai fazer comigo quando eu pisar em Israel. Então eu sei, tá? Que vai ser algo poderoso. Amém? Glória a Jesus. Tem que ser intencional, né, Nani? Quem me contou isso foi, acho que a Márcia, né? Que falava que a Nani, antes de pensar em ter qualquer condição, você fazia, né, o orçamento, né, Nani? Sim, eu ia em várias empresas. A Nani ia fazer o orçamento para Israel, sem ter nenhuma condição. No natural, porque no espiritual ela não estava usando as condições naturais, mas ela estava usando as condições espirituais para ir no lugar que o pai dela um dia financiaria, que é o quê? O Deus Todo-Poderoso. Amém? Glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Eu recebi uma palavra de um australiano. Eu estava num evento, esse australiano chegou e falou assim para mim: assim diz o Senhor para ti. Você é uma das profetisas que vai profetizar em Israel a volta do Messias, e Deus te escolheu para você profetizar a volta do Cordeiro quando você pisar em Israel. Eu estou tendo uma visão com você num corredor em Israel, com a mão nas pedras, profetizando a volta do Cordeiro. E Deus te escolheu para um tempo como este. Nossa, eu recebi uma palavra muito poderosa, mas muito poderosa. Amém? E eu creio que nós estaremos lá com um remanescente poderoso. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Abra comigo em Isaías, capítulo de número 50. Gente, mais um aviso. Sem ser esse final de semana, o próximo, eu estarei em Curitiba, no Ministério Escolhidas para Voar. Se eu não me engano, eu não sei, mas acredito que tem a vaga ainda. Não sou eu que estou organizando, é a apóstola Elaine, tá? É um retiro muito poderoso que tem. Eu não sei, né? Eu sou ruim de péssima de endereço, mas depois eu vou fixar ali no meu feed para vocês que têm vontade de estar. Vai ser poderoso, poderoso. Temos ainda esse ano a nossa caravana que vai lá pro meu pai espiritual, lá pro Joel, né? Que vai ser depois desse final de semana. Gente, minha vida tá assim uma loucura. E em novembro tem a Conferência Global Fire 2025 nos Estados Unidos. Amém? Então tem muita coisa aí para acontecer. Glória a Deus. Vai ser poderoso. Vai ser avassalador. Vai ser tremendo. Aleluia. Abra comigo agora, amém? Em Isaías 50. Glória a Jesus. Então, vocês têm que entrar em contato logo, tá, gente? Com a apóstola Elaine. Porque lá tem limitação de gente. Ela não pode levar quantas pessoas ela quiser. Ela fechou um tanto de gente, tá? Martiliana, ainda nada na Europa. Mas quando houver o tempo, Deus vai permitir. Amém? Olá, vocês. Vai ter encontro do Reset. Vocês vigiam na terra, gente. Esse ano, eu acredito que não. Vai ter, quem quiser fazer o encontro do Reset vai ser na nossa matriz, na inauguração, né, amor? Em nome de Jesus. Será que vai caber? Oh, Jesus. Aleluia. Vamos orar? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu quero te glorificar, Senhor Deus, te exaltar por mais esse dia. Quero te agradecer, Pai, por tudo aquilo que o Senhor vem fazendo na questão de cura interior. Pai, é muito forte, Senhor Deus, o que está acontecendo no Reset. Pai, no nome de Jesus, Senhor Deus, eu quero, Senhor Deus, apresentar essa reabertura, Pai, aonde, Senhor Deus, aqueles que não tiveram oportunidade, se tiverem, Pai, que o Senhor venha os convocar, que não seja nós, mas o Senhor. Pai, eu quero apresentar, Senhor Deus, a vida de todos que estão na madrugada, todos que estão aqui conosco, todos que têm, Senhor Deus, mergulhado, Senhor Deus, nessas águas profundas de cura.
Que o Senhor já esteja preparando eles para os códigos, Senhor Deus, códigos da alma, Pai, que vai acontecer agora nesse sábado, essa imersão poderosa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, queridos. Toda honra e glória ao Senhor Jesus. Que o Espírito Santo possa falar conosco aqui em Isaías 50, amém? Glória a Deus. Abra comigo em Isaías capítulo 50. Você que é meu aluno do Reset, a imersão do terceiro ciclo é agora nesse sábado. Não significa que o terceiro ciclo vai começar. Nós estamos ainda no segundo, ok? Então, prestem bastante atenção. Se vocês puderem assistir ao vivo, assistam ao vivo, porque o ao vivo é totalmente diferente do depois. Depois é poderoso? Com certeza. Mas o ao vivo, queridos, é diferente, tá? Como que é o nome dessa imersão? Códigos da alma. Nós vamos trabalhar outras questões, outras feridas e os traumas, tá? Então, todo tipo de fortaleza da sua mente vai cair por terra em nome de Jesus. Toda fortaleza da sua mente vai cair por terra em nome de Jesus. Vai ser um tempo glorioso, tá bom? Isaías capítulo 50, vamos ler. Acaso sua mãe foi mandada embora porque me divorciei dela? Assim diz o Senhor, né? Assim diz o Senhor, acaso sua mãe foi mandada embora porque me divorciei dela? Vendi vocês como escravos para meus credores. Não foram vendidos por causa de seus pecados. Não foram vendidos por causa de seus pecados. E sua mãe se foi por causa da rebeldia de vocês. Por que ninguém apareceu quando eu vim? Por que ninguém respondeu quando eu chamei? E por que não tenho poder para libertar? Pois eu, com uma simples palavra, seco o mar e transformo rios em desertos, cheios de peixes mortos. Amém? Vamos continuar aqui, tá? Visto os céus com escuridão e cubro-os com roupas de luto. O Senhor soberano me deu suas palavras de sabedoria, para que eu saiba consolar os cansados. Todas as manhãs ele me acorda e abre o meu entendimento para ouvi-lo. O Senhor soberano falou comigo e eu o ouvi. Não me rebelei nem me afastei. Ofereci as costas aos que me batiam e a face aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto daqueles que zombavam de mim e cuspiam. No 7 agora, porque o Senhor soberano me ajuda. Não serei envergonhado, por isso firmei o rosto com uma pedra. E sei que não serei envergonhado. Aquele que me faz justiça está perto. Quem se atreverá a se queixar de mim? Onde estão os meus acusadores? Que se apresentem. Vejam, o Senhor soberano está do meu lado. Quem me declarará culpado? Todos os meus inimigos serão destruídos, como roupas velhas e comidas pelas traças. Quem entre vocês teme o Senhor e obedece a seu servo? Se vocês caminham na escuridão, sem um raio de luz sequer, confiem no Senhor e apoiem-se em seu Deus. Mas tenham cuidado, vocês que vivem em sua própria luz e se esquecem em seu próprio fogo e se aquecem em seu próprio fogo. Esta é a recompensa que receberão de mim. Em breve cairão em grande tormento. Amém? Então aqui Deus está trazendo, né, essa palavra, né? Ou seja, Isaías está trazendo o quê? Como é seguro a pessoa que confia no Senhor? Como é segura a pessoa que está, né? Eu acho muito linda essa parte aqui. Por exemplo, onde estão meus acusadores? Quem se apresentem? Vejam, o Senhor soberano está do meu lado. Quem me declarará culpado? Todos os meus inimigos serão destruídos, como roupas velhas e comidas pelas traças. Eu sei que muitas vezes tem pessoas aqui, nós vamos falar da ferida de injustiça nesse sábado. Muitas vezes eu sei que tem pessoas aqui que se sentem injustiçadas e querem
está fazendo a sua própria justiça com a sua mão. Mas melhor que é fazer justiça com a sua mão é você colocar nas mãos do Senhor. Porque a justiça com a sua mão haverá consequências sobre você. Mas quando você confia no Senhor, você vai andar sem quem vai me declarar culpado, quem vai me acusar. Amém? Então, Deus, tá? Ele quer que a gente entre nesse lugar de total dependência com Ele. Quem entre vocês teme o Senhor e obedece ao seu servo? Se vocês caminham na escuridão, sem um raio de luz sequer, confiem no Senhor e apoiem-se em seu Deus. Mas tenham cuidado, vocês que vivem em sua própria luz. Nós não podemos andar na nossa própria justiça, nós não podemos andar no nosso próprio achismo, mas nós devemos andar diante do Senhor. Ontem eu achei tão bonitinho o meu irmão dizendo para mim que ele recebeu uma oportunidade, ele foi orar para ver se Deus, tá? Queria que ele fosse por aquela oportunidade. E Deus falou com ele que não. Então, quem começa a andar com Deus, começa a ter uma vida de oração, começa a ter discernimento do que é e do que não é, por onde andar e por onde não andar. Amém? Então, o verdadeiro discípulo, ele é obediente. E ele entrega todas as suas cargas, todo o seu peso ao Senhor. Vocês estão tendo tarefas agora. Vocês fizeram ontem a tarefa relacionada a Deus Pai. Não, ontem foi relacionada a Deus Pai. Hoje vai ser relacionada, né, a ferida com a paternidade, o pai. Amanhã com a maternidade, assim sucessivamente. Se entreguem nessa tarefa. Se livre do fardo que tem aprisionado você. Você acredita que às vezes por causa de uma ferida com a mãe você não consegue desbloquear a criatividade? A nossa criatividade está muito atrelada à nossa mãe. E você precisa romper nessa área. Amém? Então o verdadeiro discípulo, ele é obediente. Ele está debaixo da instrução do Senhor. Glória a Jesus. Então ande nesse caminho da obediência. Para mim, dentro do reino de Deus, tem algumas palavras que ela tem um valor muito maior, como obediência, honra, rendição, certo? Submissão. Ande debaixo desses preceitos, ande debaixo desses princípios, amém? Vocês vão ter um módulo no Reset, se eu não me engano é o de número 8, Códigos da Eternidade. Nos Códigos da Eternidade, quando a gente chega no módulo, no ciclo 7, 8 e 9, nós vamos trocar padrões por outros padrões. Então, às vezes você era regido por princípios culturais, né? Olho por olho, dente por dente, coisas assim, certo? Eu não levo desaforo para casa, esse tipo de padrão. Princípios que você foi aprendido com o mundo. E você vai estabelecer princípios que vão reger a sua alma, o seu caráter, e princípios que vão reger o seu espírito, amém? A sua vida espiritual. Por exemplo, eu não me aproprio daquilo que não é meu. Então você pode achar qualquer coisa na rua. Se não for seu, você não toma posse. Você não leva nada, né? Então você pode... Outro princípio espiritual, independente da circunstância que eu esteja passando, nada altera o caráter de Deus. Então você vai ler esses princípios da alma e do espírito para que você seja moldado e seja ativado de uma forma mais forte no seu design original. E aí, esses decretos você vai ler por algum tempo depois que eles forem estabelecidos. Esses decretos, eles não só vão firmar a sua alma e o seu espírito, mas eles vão ser a engrenagem pela qual você vai conseguir conquistar todas as outras coisas. Porque quando nós temos decretos dentro da alma, dentro do espírito, nós temos como se fosse... Como que eu posso dizer para você? É como um manual de funcionamento. Quando você compra lá um aparelho, dá aí o exemplo, Gustavo, de um aparelho que vem com manual. Hã? Extrator. Extrator vem com manual. Cheio de peça para encaixar. Mas se você não monta ele de forma adequada, ele não vai conseguir fazer o seu trabalho, que é extrair
o suco daquela fruta. Então, o manual é o que você vai colocar dentro, tá? Para você poder executar todas as coisas na sua excelência. E muitos de nós não estamos conseguindo exercer coisas e tomar posse porque nós não estamos, tá? Tendo o manual completo. É falta de princípios muitas vezes, princípios da eternidade, ou seja, os da eternidade é o da nossa alma. Princípio da nosso espírito. E os princípios da nossa alma é o quê? Caráter, é conduta. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Gente, para quem for para Israel, eu vou dar a instrução certinho como fazer, como continuar lá no Reset. Fiquem em paz, tá bom? Fiquem em paz. Quem for para Israel, eu vou dar toda a instrução. Nós vamos abrir uma janela um pouco maior. Lembra que eu falei no começo? Quando for viagem internacional, nós vamos abrir um pouco a janela. Vamos supor que a gente está lá, na fase de Israel. Que ciclo que nós vamos estar? Faz a conta aí, né? Quando chegar em Israel, talvez você vai estar com 4 horas de alimentação só. Então, a gente viaja, a gente aumenta, tá bom? Então, eu dei essa rema para vocês, porque é muito difícil, tá? É 20 de outubro até 30 de outubro. É logo após o Yom Kippur, amém? Glória a Deus. Gente, para quem for pro Joel, segue a vida normal. Eu já falei para vocês. Quem estiver no Joel ou qualquer outro lugar que você está dentro do território brasileiro, por que eu dei essa brecha para o território internacional? Porque você chega a outra língua, você não sabe onde tem as coisas para comprar e às vezes você só tem uma opção, entendeu? Não. Lá no Joel vocês se virem. Compra fruta, né? Pegam, né? Leva alguma coisinha que você pode tomar esse café da manhã, certo? Todo hotel tem fruta, tem, né, amor? Tem. Eu vou levar meu kit apocalíptico, pode ser? Qual que é o seu kit apocalíptico? Um fogão, uma panela. Eu e o apóstolo lá no Joel. Eu e o apóstolo lá no Joel. Nós vamos ficar num Airbnb, certo? Porque eu levo meus cachorrinhos, gente. Eu não vou deixar meu cachorrinho no hotel, né? Eu tenho medo deles apanhar. Então, eu levo... O que foi, né? Você tá rindo? Eu levo meu cachorrinho e aí eu vou ficar no Airbnb, né? Porque pro hotel é complicado. E aí eu levo tapioca, eu levo tudo que eu posso comer. Agora, vou dar um exemplo pra você. Apóstolo, eu quero saber do suco. Aí, meu querido, não tem como. Você vai ficar uns dias sem tomar o suco, tá? Você vai ficar uns dias sem tomar o suco, não tem jeito. Amém? Mas aí você depois compensa, certo? Glória a Jesus. Então, queridos, tá? Eu vejo aqui, né? Há sempre 2 caminhos. Um caminho de andar em fidelidade com Deus e um caminho de andar de qualquer jeito com Deus. Então, escolha um caminho de andar em fidelidade com Deus, tá? Escolha um caminho de viver na presença de Deus, certo? Fica na presença de Deus, seja fiel ao Senhor Jesus, porque esse é o caminho. Esse é o caminho que vai te conectar à frutificação, que vai fazer com que você venha ter tudo aquilo que o Senhor já prometeu para você. Deus, ele já fez todas as promessas para nós, mas depende muito do nosso posicionamento. Amém? Eu quero trazer aqui para você, tá? Ontem eu trouxe sobre as consequências de ter uma ferida com o pai terreno. E eu quero, né, trazer aqui para você as consequências de ter uma ferida com a mãe. O que isso muda? Amém? Glória a Jesus. Então, abra comigo agora em Salmos, capítulo 27, verso de número 10. Salmos, capítulo 27, verso de número 10. Ontem eu trouxe para você como, por exemplo, me chama muita atenção. A ferida com o pai afeta muito na área profissional, na área financeira. Eu falei para vocês, né, que eu vou dar um seminário gratuito da área financeira. É a minha primícia sobre o Yom Kippur. Como eu tô corrida, eu vou falar do Yom Kippur nesse seminário. É uma chave poderosa. Vocês estão me pedindo, amém? Eu tô com o meu cronograma bem apertado, então o Yom Kippur é a maior chave para você. Quem aqui teve testemunho no Yom Kippur? Gente, o Yom Kippur é uma chave não só financeira, mas
uma chave sobrenatural de cura, quebra de sentença, qualquer sentença. Eu tenho um testemunho que mexeu muito comigo. A pessoa fez um Yom Kippur, chegou pra mim, eu acho que foi na escola de avivamento, falou assim: apóstola, eu fiz o Yom Kippur, o meu cunhado estava com uma sentença de 38 anos de prisão, e eu apresentei ele, fiz o Yom Kippur mais pela vida dele, e foi revogada, foi cancelada a sentença de 38 anos de prisão, e ele está livre para a honra e glória do Senhor. Amém? Então eu vou estar explicando para vocês nesse seminário que eu vou dar sobre a área financeira. Vou te dar de presente, vai ser minha primícia para você. Amém? É para Deus, mas quem beneficia é você. Primícia é para Deus. Glória a Jesus. Salmos 27, verso de número 10. Amém? O Yom Kippur é um jejum que é feito só uma vez no ano, só tem um dia certo. Não é um jejum que você faz do jeito que você quer. Apóstolo, mas nós estamos no reset. Mas é fácil para quem está no reset. Já está acostumado já. Amém? É mais fácil para você que está no reset do que uma pessoa que não está no reset. Por quê? Como você tem abstinência, de uma certa forma, por que o jejum do Yom Kippur é difícil? Porque é um jejum sem água, sem alimento nenhum, 24 horas. Você não pode trabalhar. É um jejum que você se isola e só tem um dia, tem a hora certa. São 25 horas de jejum, não é 24, é 25, tá? Nós vamos ter uma programação na Global de cultos ininterruptos, que vai ser durante essas 25 horas, tá? Vai ser algo estrondoso, sobrenatural, amém? Mas no tempo certo eu explico para vocês, amém? Salmo 24, verso de número 10. Mesmo que o meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Amém? Depois nós temos outra referência, tá? Isaías 49:15. Pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? Amém? Depois nós temos Êxodo. Honra teu pai e tua mãe para que prolongue os teus dias. Olha aqui. Então quem honra pai, quem honra mãe, tem os seus dias prolongados na terra. Vamos lá de novo? Quem honra pai, quem honra mãe, tem seus dias prolongados na terra. Isso aqui é o quê? Um decreto de Deus. Honra o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra. Então, quando nós honramos pai, honramos mãe, os nossos dias, a nossa longevidade, ela é prolongada. Amém? Consequências das feridas, né, da mãe. O que pode trazer? Vou trazer aqui para você agora. No âmbito emocional, o que tipo de prejuízo você, que não corre atrás dessa restauração? Só que, gente, eu quero trazer uma coisa aqui para você, o Espírito Santo está trazendo. Talvez você teve um laço tão tóxico com a sua mãe, ao ponto de não suportar ela, e talvez, vamos supor que ela tem um perfil narcisista. Tudo ela põe a culpa em você, ela te humilha, certo? Você já talvez escutou falar de uma mãe narcisista, talvez a sua não seja. Mas tem pessoas que têm esse tipo de mãe tóxica, esse tipo de mãe, tá? E aí eu quero trazer aqui algo para você tremendo. Restauração não é voltar a conviver. Não é você ficar grudado na pessoa. Restauração é você perdoar e não ficar ferido mais. Não ficar ruminando aquele sentimento. Perdoar alguém não é sinônimo de ter que conviver, porque tem gente que, infelizmente, você não vai conseguir conviver por causa da mentalidade. Porque toda hora essa pessoa vai tentar te espinhar, porque agora soltar essa pessoa é quando o que essa pessoa faz, ou o que essa pessoa fez, isso não tem mais poder sobre minha alma, meu coração, meus pensamentos, ou a direção da minha vida. Então, e outra coisa, perdoar sua mãe, restaurar o vínculo com ela, não é sinônimo de que ela vai ser transformada. Porque, presta atenção, quando você restaura o vínculo da sua mãe, não coloque expectativa que ela vai ser transformada.
Não, quem está sendo transformado é você, de sair desse cativeiro, aonde o seu relacionamento com ela te colocou. Então tira isso. Eu restaurei o vínculo com a minha mãe, ela vai ser transformada. Não. Colossenses, queridos, 3:13. Suportais uns aos outros. O que é essa restauração? Eu não vou ficar mais nesse ciclo repetitivo de dor, de rancor, de mágoa. Eu não vou gerar expectativas com a minha mãe, porque a expectativa, nossa, está relacionada a uma transformação da pessoa. Só que se essa pessoa não transformou, como que você vai ter expectativa em relação a ela? A expectativa tem que estar em relação a você. E esse é o maior problema de vocês. Vocês querem restaurar, vocês querem ter um vínculo doce, amoroso, maravilhoso, sendo que a sua mãe não foi restaurada. E aí vocês começam a gerar expectativas que serão frustradas, porque sua mãe continua a mesma. Na verdade, quem mudou foi você. Suportar uns aos outros. Então, nós estamos tratando isso. Sobre a sua maturidade em lidar com uma mãe que às vezes é tóxica, com uma mãe que às vezes manipula demais. Por exemplo, eu estive agora com uma pessoa, esses dias atrás, que estava sofrendo muito por ter um marido que é marido emocional da mãe. Ou seja, um marido que troca a esposa pela sogra. Isso é muito difícil. Então, esse filho com essa mãe tem um relacionamento muito de dependência emocional, tá? Certo? Então, vamos lá. Presta atenção. Gente, só 11 horas que nós vamos liberar, tá? Só 11 horas. Agora não. O reset. A gente tem que mexer em todo o sistema, tá bom? Vamos aqui nas consequências. Quais são as consequências emocionais? Essa pessoa, por mais que ela seja linda, perfeita, maravilhosa, ela sempre está naquele lugar de baixa autoestima. Pessoa se sente insegura. São as consequências emocionais. Essa pessoa tem dificuldade de confiar, sentimento de inadequação, ou seja, sempre acha que está inadequado. Sempre acha que... Você está entendendo? Vazio existencial. Essas são as feridas emocionais. Espirituais, tá? A rejeição. Legalidade para o espírito de rejeição. Então, a pessoa que se sente rejeitada, ela perde muitas oportunidades na vida. Dificuldade de confiar. Espírito de rejeição, abandono, orfandade espiritual, acusação. E muito bloqueio na intimidade com o Espírito Santo, porque a mãe é uma representação da intimidade com a pessoa do Espírito Santo. O pai, a intimidade que a gente tem com o nosso pai, o vínculo que a gente tem com o nosso pai terreno, tá? Ele remete muito à intimidade que nós vamos ter com o nosso pai celestial. Eu já falei isso. Isso, queridos, é testado, né, psicologicamente. Isso é reconhecido dentro de uma via psicológica de como o ser humano percebe Deus Pai, o Deus do Espírito Santo, Jesus. Então, você que tem problema com seus irmãos, com pessoas fraternalmente, irmãos, pessoas mais próximas, que não é pai, não é mãe, está muito relacionado com uma pessoa de Cristo, tá? Então, nós vamos começar a ter prejuízos emocionais, espirituais, relacionais. Dificuldade de se relacionar com mulheres em posição de autoridade. Mulheres vão ter dificuldade de ter amigas mulheres. Homens vão ter dificuldade de confiar nas suas parceiras. E aí vem aquele ciúme, aquela comparação. Então, você vai ter a imagem de mulher, você sendo mulher ou você sendo homem, porque essa referência da sua mãe, ela foi distorcida. E por ser a primeira referência de mulher na sua vida, ela acaba distorcendo as outras referências. Amém? Físicas. Doenças podem vir por causa relacionada ao quê? A mãe. E agora vocês choquem. Sabe quais são as enfermidades que podem vir sobre uma pessoa que tem problema com a mãe? Todo tipo de enfermidade psicossomática pode vir por causa do relacionamento horrível, péssimo com a mãe. E enfermidades também alimentares como bulimia, sabe? Tudo que for questão alimentar pode estar relacionado com a mãe, tá? Dores crônicas também pode estar relacionado com a mãe. E aí a gente tem outra parte que vai relacionar com a mãe também. A ferida na alma,
que é a questão do útero, do ovário, da fertilidade e da feminilidade na vida de uma mulher, certo? Então, uma ferida na alma pode trazer esse resquício, certo? A pessoa tem lá ferida com a mãe, então pode ter distúrbios alimentares, como problemas no esôfago, problemas também, né, no intestino. O pai é mais no intestino de cima, a mãe é mais no intestino para baixo, certo? Ministeriais, resistência a uma liderança feminina. Então, essa pessoa tem dificuldade de ter uma líder feminina, uma pastora, né? Uma pastora mulher. Então, essa pessoa ela tem dificuldade de ter uma chefe. Essa pessoa tem dificuldade de estar debaixo dessa hierarquia, né? Porque a primeira imagem de mulher, que é a mãe, foi totalmente distorcida, certo? Então, feridas não tratadas com a mãe, tá? Pode gerar o quê? Uma corrente de repetição. Fibromialgia pode ser também, tá? Ter sido desencadeado por uma dor tão forte na sua alma que ela extravasou para o seu corpo. Doenças autoimunes também. Então, existem uma gama de enfermidades que podem ter vindo, tá? Por causa da obesidade também. Quando eu falo de coisas alimentares, é como isso, gente. Ou é magreza demais, distorção da própria imagem, obesidade crônica, tá? Então, o que acontece? A ferida lá na alma tá tão sangrando tanto que ela vai pulsar raiva, ira, ódio, indignação, sentimento de rejeição, abandono, inferioridade, tudo que você imaginar. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Por causa dessa ferida, pode trazer, depois que ela agrava tanto, pode trazer uma doença, tá? Para o corpo físico dessa pessoa. Amém? Glória a Jesus. Eu quero que você entenda que o câncer, tá? Principalmente o câncer de ovário, câncer no colo de útero, câncer, mama, todo câncer, ele é decorrente de, ele pode ser de origem, tá? Não é todo, tem as de origem física, mas a maioria dos cânceres são de origem emocional, de uma emoção na alma que não foi tratada e que todo dia é alimentada por demônios. Amém? Certo? Vamos lá. Aonde a gente vê rejeição da figura de mãe na Bíblia? Ismael foi rejeitado por Sara, era sua madrasta, tá? E Ismael carregou o que? A dor do abandono, certo? E essa geração de Ismael, tá? Marca por uma descendência de conflito constante na Bíblia, certo? Esaú, ele se sentiu o quê? Preterido em relação a Jacó. Ou seja, a mãe de Jacó e de Esaú, ela tinha um favoritismo por Jacó, certo? E hoje muitas mães têm o seu filho favorito dentro de casa, expressam isso, e o filho que é o preterido, que é o contrário de favorito, ele acaba o quê? Ele acaba se sentindo rejeitado, desprotegido, menos favorecido, amém? Mas se o seu coração estiver em Deus, e você entender isso com uma mentalidade espiritual, você não fica mais nesse cativeiro, tá? Moisés, ele foi afastado da sua mãe biológica e entregue a outra mulher. Apesar dele ter tido proteção de Deus, queridos, tá? Ele sempre carregou o peso de uma identidade dupla, uma identidade de ser um povo e de viver com a cultura de um povo que ele não era. Então, muitas mães tiveram que abandonar seus filhos, muitas mães tiveram que viajar, deixar com a sogra, deixar com a sua mãe. E por quê? Teve que fazer isso para sobreviver. E mesmo que essa tia cuidou, não foi talvez a mesma coisa, certo? Ok? Em Timóteo nós temos, né, o exemplo, né? A fé herdada da mãe e da avó se tornou fundamento ministerial. A mãe, ela propaga muito sobre a fé. O pai também. O pai, ele tem um poder de influência muito maior de fé nas nossas vidas do que a mãe.
mas a mãe é quem nos consolida. Então, o seu pai é um homem de fé, você se espelha nele. Mas a sua mãe é quem ensina, a sua mãe fala a importância de Deus. A sua mãe é aquela que semeia no seu coração. Então, se você talvez hoje é cristão, é porque você teve uma boa referência. O seu pai era um homem de Deus, mas a sua mãe que pregou o evangelho para você. Porque na maioria das vezes acontece dessa forma, certo? E nós precisamos sair hoje desse cativeiro. Sair agora, urgente desse cativeiro. Porque senão sua vida vai ficar travada em vários aspectos. O pai traz muito a questão do quê? O pai traz muito a questão de apontar o nosso destino financeiro, principalmente no âmbito profissional. A mãe, ela aponta o nosso destino para a família, para a identidade emocional. A mãe aflora muito em nós os talentos, certo? Então, eu vou dar um exemplo prático aqui dessa ferida relacionada aos relacionamentos. Incapacidade, né, de confiar. Um homem começou a se relacionar com uma mulher e ele teve muita ferida com a mãe. E agora ele não consegue confiar nessa namorada. Ele casou, ele continua não conseguindo confiar nessa mulher porque ele teve um péssimo relacionamento com a sua mãe, tá? Outra coisa que é muito marcante. A moça ou a mulher que casou, ela não tem vontade de ter filhos, porque ela não quer repetir o ciclo que ela sofreu com a sua mãe. Então, essa mulher e esse homem às vezes não quer ter filhos porque não quer repetir o ciclo e não quer cometer os mesmos erros da mãe, certo? Baixa autoestima. Pessoa que vive atrás da aprovação. Ela faz qualquer coisa, ela sabe que tá bom, ela sabe que tá certo. Mas ela precisa que alguém valide ela, porque a questão de nós nos sentirmos validados na infância vem muito da mãe. Parabéns, meu filho, é isso mesmo. O pai nos valida também, mas a mãe é aquela que nos apoia, é aquela que fala, que lindo, meu filho, você é um artista, que desenho que ficou maravilhoso. Aí a pessoa que cresce sem isso, ela vive buscando isso a vida inteira nas pessoas. Ela toda hora ela faz qualquer coisa, ela precisa de uma resposta, se tá bom ou se não tá, para que ela se sinta bem. E se ninguém elogia, ela se sente super mal. Autossabotagem. Então, quando a pessoa tem ferida com a mãe, ela traz para nós. Eu vou trazer uma coisa para você. O pai é a semente e a mãe é aquilo que vai prosperar a semente, certo? O pai é a semente. E o que é a semente? A ousadia do fazer, do ir. Você pode, você tem capacidade. A mãe é o útero que gera a semente. Então, a mãe que gera um filho. Então, a gente sabe fisiologicamente que quando um homem e uma mulher eles têm relação, o homem deposita o espermatozoide dentro, né, da parede vaginal da mulher. E esses espermatozoides migram, sobem, né, ascendem o coelho uterino e vão ali para o útero, vai ser fecundado, vai implantar dentro do útero e ali essa vida vai começar a germinar, gerando um fruto. Então, quem que tem o fruto? A mãe. Então, uma parte da prosperidade também está atrelado à mãe, tá? Então, por exemplo, qual que vai ser a questão? Essa pessoa, às vezes, ela tem a semente, ela tem a ideia, ela sabe por onde ir, o que fazer. Isso vem do pai. Mas aí ela tem medo de fazer, ela tem medo de ir, ela tem medo de não dar certo. Isso aí pode ter vindo da mãe, tá? Essa questão de medo de prosperar, um medo inconsciente. E toda hora essa pessoa fica com medo do fracasso, o medo de avançar, o medo de ir. Ela tem a ideia boa. Ela tem instinto para prosperar, vem do pai. O instinto de ir, de fazer é do pai. Mas o gerar vem da mãe. Certo? Consegue entender? Perfeccionismo e cobrança excessiva. Então, a pessoa que tem ferida com a mãe, ela entra nesse lugar constante de provar o seu valor, né? Provar para as pessoas, ser perfeccionista. Essa pessoa tá toda hora refazendo as coisas porque ela quer fazer de forma perfeita. E eu quero que você entenda, o perfeccionismo,
ele não é bênção, ele é uma maldição, porque o feito é melhor que perfeito. E se você quiser fazer algo perfeito, você vai gastar muito mais tempo. E para você crescer na vida, você precisa prezar a produtividade e não o perfeccionismo, certo? Ok? Então, queridos, o caminho para você viver, amanhã você vai fazer a tarefa de ferida da alma com a mãe. Nessa tarefa, não tem problema que a mãe faça, você vai encontrar algum probleminha. Se você sabe que tem problema com a mãe, se entregue genuinamente. Você sabe o que é genuinamente? Abra o seu coração. Abra o seu coração. Ali no Reset você tem a parte das perguntas, que é aquela entrega ao Espírito Santo. No final, faça aquelas orações em voz alta, que é a renúncia. É você perdoando a sua mãe. É muito poderoso. Aquilo ali, queridos, é ressignificador para a sua alma, para a sua mente e para todos os aspectos. Então, não percam a oportunidade de viver essas coisas. Em nome de Cristo Jesus. Amém? Restaurar com a mãe é muito importante. Restaurar com o pai é muito importante. Se tivesse que escolher 3 âmbitos relacionais para você poder... Na verdade, 4. Eu acho que tem 4 fundamentais, que é ferida com o pai celestial, ferida com a mãe, ferida com o pai terreno e ferida da sua infância. Porque a ferida da sua infância moldou muito quem você é hoje. O que fizeram com você na infância tem muito no seu comportamento hoje. Se você não se ressignificou há muito tempo, quando você ressignifica, ainda tem muito da criança, tá? Que tá em você hoje. Isso é muito sério. Certo? Isso é muito sério que eu tô falando pra vocês. Amém? Gente, independente se a mãe faleceu, você pode ter tido um péssimo relacionamento com a sua mãe. O fato da sua mãe falecer não significa que você superou isso. Então, você precisa o quê? Ressignificar. Com a mãe, com o pai, com Deus Pai, com a sua infância. Então, ali, essa temporada agora, no segundo ciclo, nós temos todos os âmbitos relacionais, tá? Certo? Nesse segundo ciclo, nós temos todos os âmbitos relacionais que vão moldar a identidade de alguém e vai afastar do design original, do design, né? Uma coisa que molda muito o caráter de uma pessoa é o abuso sexual. O abuso sexual mexe muito na parte emocional, então você não só tem que sair desse cativeiro, você precisa tomar posse dessa cura e não entrar mais nesse lugar. Porque senão isso afeta muito o seu casamento, afeta muito lá na frente, afeta muito a sua forma, porque você foi abusado fisicamente, né, sexualmente, mas também houve um abuso emocional. Então, o que acontece? Por causa dessa invasão, essa pessoa carrega máculas, né? Se não restaurar. Então tem que restaurar, tem que sair do cativeiro do abuso. É um dos lugares mais importantes dos cativeiros de se sair, é o abuso. A manipulação, ok? Glória a Jesus. Queridos, é sobre isso. Um dia maravilhoso, um dia poderoso, amém? Um dia especial para todos vocês. 11 horas, nós vamos abrir por 48 horas as inscrições do Reset 27, porque muitas pessoas que não entraram, estão vendo os testemunhos, estão pedindo pelo amor de Deus. Então, só 48 horas. No sábado, 11 horas, fecha, tá? Quero lembrar você que se você for comprar, e for comprar através do boleto parcelado, que nós vamos abrir também a oportunidade, você tem que tomar posse hoje, porque senão não abre para você, né? Porque demora um tempo para compensar. Você tem que fazer o primeiro pagamento para você poder ter acesso à plataforma. Senão você não consegue assistir no sábado. E não perca a imersão do sábado. A imersão do sábado vai ser algo assim poderoso. Vai ser algo assim sobrenatural. Se preparem, amém? Um dia abençoado para todos vocês. Poderoso. Beijo, beijo, beijo no seu coração. Que Jesus te abençoe de forma sobrenatural.